Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. 7 cidades da região noroeste do estado de São Paulo entraram na Rota Paulista do Queijo. Algumas queijarias são reconhecidas e até premiadas. Os queijos produzidos nesta propriedade em Urupês se destacam pela cremosidade e pela casca bem formada. Cada peça passa por um processo de maturação controlado que deixa o sabor intenso e a textura marcante. É um trabalho artesanal, paciente e preciso que transforma o leite fresco em produtos de alta qualidade. Nós começamos a produzir em 2022, de maneira informal, aqui na cozinha da nossa propriedade, para poder agregar valor ao leite. Começamos a fazer os testes, o pessoal foi gostando e foi o ano passado que nós conseguimos legalizar através do CISP artesanal. Essa produção artesanal tem ganhado reconhecimento em todo o Brasil. Em 2025, o queijo Bambu, esse mais amarelado, recebeu 2 medalhas, uma de ouro e outra de bronze, em um dos principais concursos do país. Já o queijo Nevoeiro garantiu a medalha de ouro no Prêmio Queijo Brasil 2025. Resultados que colocam a produção de Urupês entre as mais premiadas da atualidade. Esse ano nós ganhamos medalha de ouro também no Prêmio Queijo Brasil, só que aí nós levamos o queijo Nevoeiro. É um queijo de casca florida, natural, que ainda também está em fase de elaboração de rótulo. Esse queijo ainda não está legalizado oficialmente pelo CISP, né, porque está em fase de rotulagem, mas acredito que até janeiro vai sair a liberação. Foi uma surpresa também a vitória dele? Foi uma surpresa também. Hoje nós temos, nestas rotas do queijo de São Paulo, 77 municípios. São 102 queijarias, 8 rotas organizadas e estruturadas em todo o estado. E todo esse trabalho artesanal que começa aqui no campo, agora ganha visibilidade na Rota do Queijo Paulista. O projeto, criado pelo governo do estado, coloca o Noroeste Paulista entre os destaques da gastronomia rural. Estamos muito felizes por fazer parte da Rota do Queijo. Então, é mais uma coisa para agregar, né, valor aí ao nosso produto, um diferencial na nossa propriedade. 7 cidades da região passaram a integrar o projeto Rotas do Queijo do governo de São Paulo. Uma iniciativa que quer valorizar e fortalecer a produção queijeira do estado. A produção do queijo em Urupês é feita em um ambiente planejado para garantir padrão sanitário e controle em cada etapa. O processo começa pela pasteurização do leite, depois a massa é formada, cortada e enformada. De lá os queijos seguem para a maturação, que define o sabor e a consistência final do produto. Nós estamos permitindo que esse turista ele participe de degustações, oficinas e outras experiências queijeiras extraordinárias. E isso tende a aumentar a permanência dos turistas nestas regiões rurais. O leite utilizado nos queijos vem de 16 vacas em lactação criadas na própria propriedade. A rotina rural segue um padrão rigoroso: manejo adequado, ordenha diária e bem-estar animal garantido. O leite é na nossa propriedade, inclusive saiu a nossa certificação de propriedade livre de brucelose e tuberculose. As vacas são todas criadas a pasto e são livres, né? Então dá todo esse diferencial aí no sabor do queijo. A expectativa agora é conquistar ainda mais prêmios em 2026. E quem quiser conhecer de perto essa produção vai ter novidades. A propriedade deve abrir as portas ao público para que os visitantes possam ver todo o processo e, claro, degustar os queijos feitos aqui. O Mato Grosso não é um grande produtor de batata doce, mas alguns produtores apostam sim na cultura. Um casal do Paraná deixou o que tinha no sul e hoje se dedica ao cultivo da batata doce em Campo Verde, no Centro-Oeste. O amor pela batata doce começou quase que por acaso. Ele, filho de agricultores, carregava no bolso a sabedoria deixada pelo pai. Ela, movida pela curiosidade, descobriu na terra um caminho de partilha e parceria. A gente é do Paraná, região de Campo Mourão. Viemos para cá, para Grovila, em 86 aqui, direto do Paraná para cá, que era tudo cerrado, não tinha nada aqui, que tudo era mato. A única coisa que tinha que fazer era plantar alguma coisinha, né?
O manejo mistura tradição e modernidade. O trator virou aliado para preparar a terra mais rápida, mas o coração do trabalho continua sendo o manual da limpeza da área à colheita. A gente comprou o trator, né? A gente já tinha um, daí compramos mais outro e aí aumentando, compramos minerador. A gente não tem lavador também, não tem a plantadeira, a gente planta tudo manual, né? Planta e colhe manual. A plantação é dividida. De um lado, a parte irrigada, onde a água garante crescimento uniforme. Do outro, a área que espera pela chamada chuva de Deus. Aqui, cada broto é uma aposta e cada safra uma lição de paciência. Então, primeiramente, a gente trabalha aqui irrigado, já para fazer o processo da muda para levar para lá. Aí quando chega em outubro, que a gente leva as mudas para lá, senão nós não conseguimos plantar lá, tem que ter as mudinhas. Hoje vamos dizer assim, 5 hectares. 3 lá e 2 aqui irrigadas, né, direto. Esse ano passado a gente plantou 7 hectares, que depende da chuva, né, de Deus, né. Aqui não, aqui tem bomba ligada, né, daí fica mais caro, então a gente produz menos, a gente planta menos aqui, né. Na faixa de 4, 5 mil caixas por ano. E quem vive da terra sabe, o mercado oscila. Tem ano que o preço da batata doce anima, tem ano que aperta. Para continuar, o casal precisou se reinventar. Mudou variedades, diversificou a venda, buscou novos compradores. E qual que é a espécie de batata que o senhor planta? Batata roxa, aquela roxa. O senhor já tentou plantar outra e não deu certo? O que aconteceu? Não tem venda, né? Não tem consumo, muito pouco. Qual que é o mercado do senhor hoje? Que o senhor vende aonde? Só em Campo Verde? Na região? Campo Verde e Cuiabá. O toque final de qualidade nas batatas doces que chegam ao mercado é da dona Helenice. Lá é planta, colhe, lava e entrega. Tem que deixar tudo lavadinho para entregar no mercado? Tudo lavado. Daí a gente usa o esguincho, né? Tem o esguinchozinho e regula ele para não descascar, né? E lava uma a uma, pega uma a uma. E demora quanto tempo isso? Quando pega lavando na parte da manhã, é a manhã inteira. Para lavar aí 50 caixas, 60 caixas. Entre tecnologia, tradição, suor e esperança, o que sustenta essa história é o mesmo que sustenta a raiz que eles cultivam, a profundidade. Porque no campo, cada colheita começa muito antes. Começa na fé, na força e na vontade de seguir. O uso de bioinsumos tem conquistado cada vez mais espaço no campo. Os produtores que adotaram a prática relatam melhorias importantes. O mamão mudou. O limão está crescendo mais. Está dando mais abobrinha, couve, jiló e até flor. Rosa amarela, tão bela. Goiaba, limão, samambaia, jasmim manga, coqueirinho. Tudo que vocês podem imaginar. Aqui foi utilizado o bioinsumo, palavrinha nova, tecnologia, mistura vida com vitamina, com nutriente. E que o Cláudio ainda está acostumando com essa palavra, uma palavra boa, né? Diferente, né, Cláudio? Isso, porque é um produto que a gente não conhecia e totalmente orgânico, né? Que ele não vai fazer mal nem pra gente, nem pro bichinho, né? Uhum. Ele vai controlar o inseto, né? Uhum. Porque ele vai fazer a penetração e vai fazer o translado de um lado da folha para outro e vai fazer o controle biológico das plantas. E funciona mesmo? No mesmo dia, na folha já dá para ver a diferença. É uma área pequena, 5 hectares, muito bem aproveitada. Tem terra, tem semente, tem pedacinho, tem planta. É uma coisa arada de plantas e produção. É exatamente o que você está pensando, você está certo. É mamão. A gente está aqui numa plantação do Cláudio, onde ele usou há 30 dias o bioinsumo para controlar as pragas naturais. E o resultado é que a casca do bicho ficou lisinha, tá forte demais. Olha aqui, olha. É porque tipo olha que coisa robusta. Fala, Cláudio. É porque tipo assim, a mosca do mamoeiro, ela começa a ser controlada pelo insumos, né? Então,
faz esse controle biológico e começa a alisar, tipo assim, a folha também, porque aqui eu faço... Você usou na mexerica também? Faço, porque eu faço o consórcio de planta e na mexerica também foi usada, limpinha a folha. Ó, a gente tá vendo, o consórcio de planta, pessoal, é o seguinte, a gente vai ver aqui, ó, mamão, que vocês já viram, mexerica pocã, a pimenta. Pimenta e esse aqui, ó, esses buraquinhos aqui, plantadinho aqui, né, Cláudio? A semente de quiabo já tá plantada aí, tá, né? Aqui, vai brotar quiabo aqui, porque o Cláudio mistura aqui uma porção de cultura que vocês vão vendo ao longo dessa reportagem. O objetivo agora é mostrar os benefícios do produto, do bioinsumo, na abobrinha e no pomar de jovens limoeiros, da variedade Tahiti. Pelo caminho, o Cláudio fala sobre outros exemplares, esses aí, ó, limoeiros, com manchas escuras nas folhas. Aonde usa a fumagina é descolada. Não fica assim, porque não tem o ataque do inseto. Isso aqui é fezes e urina dos insetos, da formiguinha. Então nós vamos perceber lá na plantação de limão que não tem essa fumagina. É fezes de inseto depositada na superfície da folha que atrapalha a absorção de nutrientes para deixar a laranja ou a fruta cítrica que for mais forte, né? Sufoca ela, não deixa respirar. Vamos conhecer isso aí. A diferença no aspecto da folha do primeiro que a gente viu para esse do outro cultivo mais novo é facilmente notada. Compare. A abobrinha vai seguindo o seu desenvolvimento rumo à produção saudável e protegida. Eu já trabalhei muito, plantei tomate, usei muito veneno agressivo, isso já há mais de 15 anos também, porque agora, há 15 anos para cá, eu venho mais maneirando e a gente vem empenhando conhecimento com esses produtos, né? E o pessoal, amigo que trabalha e vem insistindo, aí a gente começa a trabalhar com esses produtos e começa a perceber a diferença, né? Boa parte de tudo que o Cláudio produz, pelo menos as produções de limão e mamão, vão para projetos de agricultura familiar que abastecem escolas da região de Uberlândia. Um torneio nacional mostrou a capacidade de um profissional que é pouco conhecido em um dos setores mais importantes do Brasil, o mecânico agrícola. O vencedor é de Jataí, Goiás. Ele mostrou habilidade em fazer reparos e substituição de peças em máquinas de alta tecnologia. Elas são enormes, uma mais bonita que a outra e cada vez mais tecnológicas. As máquinas agrícolas são essenciais para o trabalho no campo. Quando uma para, por qualquer problema que seja, é prejuízo para o produtor. E é aí que entra em ação o mecânico agrícola, profissional responsável por consertar os defeitos dessas máquinas. Geralmente o cliente já vai mais ou menos passar o que é, ele já vai levar peças, né? Chega na propriedade já com algumas peças para fazer o reparo no equipamento. Desde criança, o Gerciandro é fascinado por este universo. Na hora de escolher uma profissão, não teve dúvidas e desde a adolescência ele já trabalha como mecânico agrícola. São mais de 12 anos. A máquina agrícola é uma máquina mais pesada, né? São mais componentes. A mecânica você tem que ter um certo manejo, né? A Luciana é líder de oficina. Ela coordena a equipe de mecânicos da empresa e conta que essa não é uma profissão fácil. Tem que estar sempre fazendo treinamento porque está sempre tendo melhorias nas máquinas, né? Geralmente todo ano tem uma ou outra máquina que tem melhoras, principalmente tecnológicas. Mas apesar de ser uma profissão com bons salários, não é nada fácil encontrar profissionais. Em algumas empresas, chegam a sobrar vagas. E para o Gerciano, o trabalho virou também competição. Ele participou de uma disputa da empresa que ele trabalha, que reuniu mecânicos de todo o país. E nesta disputa, ele teve que realizar provas práticas, em que ele teve que usar conhecimento técnico avançado, agilidade e também capacidade de diagnósticos de situações que acontecem no dia a dia de um mecânico agrícola. E olha só, o Gerciano mandou muito bem. Terminou a competição com o primeiro lugar. A competição foi muito interessante, né? Você poder disputar com os melhores mecânicos do país, né? É emocionante, né? Participar de um reality aí nacional e poder ganhar é uma gratificação, né? É o fruto do meu trabalho, né? Ele vem estudando, praticando aí. Como que foi lá? O que você teve que fazer? Lá no reality nós temos que fazer várias provas práticas, né? De diagnóstico, de conceito de máquina, os problemas que a gente pega no campo, no dia a dia. Mas lá tem um tempo pra você fazer e as câmeras e é bem forçado.
As árvores podem ajudar a controlar as mudanças climáticas. Em nível industrial, as plantações cultivadas podem atuar diretamente no clima de uma região. As árvores são consideradas atuantes na manutenção do clima, principalmente no Vale do Aço, onde as indústrias e a natureza se misturam em meio à população. Para Ronald Assis, gestor ambiental, o setor industrial passa a ter um papel fundamental na sustentabilidade. A gente ter plantias, a gente ter cultivos diferentes, a gente ter práticas diferentes, a gente aumentar a biodiversidade, a gente sequestrar carbono, tudo isso é importante para que a gente consiga associar tanto a produção, o setor industrial, com a sustentabilidade. Sequestrar carbono. A expressão pode ser agressiva, mas é utilizada pelo especialista no que se refere à função técnica das plantas, na retirada de gás carbônico da atmosfera. Então, o sequestro de carbono é a capacidade que as plantas têm, os organismos vegetais têm, de sequestrar o carbono, esse gás que é liberado na atmosfera, e converter isso em oxigênio. Então, isso é vantajoso para a sociedade de forma geral, porque a gente deixa de emitir o gás carbônico para a atmosfera. O estado de Minas Gerais apresenta um cenário promissor no setor de árvores cultivadas. As indústrias locais desenvolveram técnicas que respeitam a geografia e a biodiversidade da área, como explica esse engenheiro ambiental de uma das indústrias da região, que conta hoje com 131 mil hectares próprios de florestas cultivadas, o equivalente a uma área de 131 mil campos de futebol. Uma das técnicas mais importantes que a gente pratica é a subsolagem. A subsolagem é uma técnica que facilita a infiltração de água no solo, descompacta o solo, e a gente renova o solo para um próximo cultivo. Outra técnica importante é a manutenção dos resíduos no solo. Quando a gente colhe uma floresta, a gente leva para a nossa fábrica somente a madeira. As cascas, os galhos, as folhas ficam no solo e esse material se decompõe e libera nutrientes para o próximo cultivo. O engenheiro ainda correlaciona o manejo florestal adequado com o cenário de mudanças climáticas. Floresta tem tudo a ver com o clima, não só as florestas nativas, as florestas plantadas também, E até hoje, dentro do que se sabe em termos de tecnologia, cultivar florestas é a melhor forma de retirar esse carbono da atmosfera que, de fato, está causando esse grande impacto para o planeta Terra. Dados da Associação IBA, Indústria Brasileira de Árvores, indicam que o setor de árvores cultivadas plantam mais de 1 milhão de árvores por dia. A gente está agora em uma plantação de eucaliptos que faz parte de um mosaico florestal. Esses mosaicos integram florestas plantadas e florestas nativas em uma mesma região. A conservação ambiental é indissociável da produção. Por isso a gente mantém mais de 40% de áreas preservadas nas nossas terras, para isso contribuir para a sustentabilidade, para a gente evitar usar agrotóxicos, usar químicos que podem contaminar o meio ambiente, A gente usa a sabedoria da natureza, A biodiversidade faz parte do nosso negócio, então por isso a gente mantém florestas plantadas em mosaico com as florestas nativas. O especialista contextualiza o setor de árvores cultivadas depois de um histórico extenso de agricultura sem tendência sustentável no Brasil. Sempre teve áreas muito degradadas na região, não só em Minas Gerais, mas no Brasil de forma geral, e que hoje a silvicultura é uma oportunidade de recuperar essas áreas e trazer um ambiente com uma qualidade maior, tanto para as condições climáticas quanto para as condições sociais também. Por falar em clima, vamos ver agora como fica o tempo para hoje em todo o país. A semana começa com a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul sobre parte do país, favorecendo fortes pancadas de chuva, enquanto uma massa de ar mais seco avança pelo sul, garantindo um tempo mais firme pela região. Durante a madrugada e início da manhã, ainda ocorrem chuvas mais fracas em áreas do leste e na faixa litorânea do Paraná, além do litoral norte catarinense. Ao longo do dia, a chuva perde força e o tempo firme predomina na maior parte da região. Pela manhã, temperaturas mais amenas em áreas da Serra Gaúcha e Catarinense, enquanto no oeste e norte do Paraná faz mais calor. A atuação das ACAS mantém o tempo instável desde a madrugada, com chuva moderada a forte em Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, trazendo risco de temporais e volumes de chuva elevados, principalmente no leste e interior de Minas, zona da Mata Mineira e sul do estado capixaba. Em São Paulo, chove de forma moderada no litoral e leste pela manhã, com pancadas também em áreas do norte do estado ao longo do dia. No centro-oeste, a atuação das ACAS segue provocando chuvas moderadas a fortes desde a madrugada em Mato Grosso e em Goiás,
com risco de temporais ao longo desta segunda. Enquanto em Mato Grosso do Sul, o tempo fica mais firme, com chuva mais fraca em áreas do norte e leste do estado. E à noite, as instabilidades permanecem mais concentradas em Mato Grosso e em Goiás. No Nordeste, chove de moderada a forte intensidade na Bahia desde a madrugada. E entre o fim da manhã e início da tarde, as instabilidades ganham força e avançam para o sul do Maranhão e do Piauí, com risco de temporais principalmente no sul baiano. Já em grande parte do restante da região, o tempo fica mais aberto. E no norte do país, a atuação das ACAS também mantém chuvas moderadas a fortes em Rondônia, Acre, oeste e sul do Amazonas, sul do Pará e Tocantins, com risco de temporais. Já no noroeste do Pará e em Roraima, o tempo segue mais firme, com o sol aparecendo em alguns períodos. E em relação às temperaturas para esta segunda, máximas de 26 graus em Porto Alegre, Goiânia e Cuiabá, 23 em São Paulo, 20 em BH, 29 em Campo Grande e até 31 graus em Salvador. Recuperação de áreas degradadas, cacau que refloresta, pecuária que preserva, são alguns dos exemplos do agronegócio sustentável que é essencial para atingir as metas climáticas. E quais são os benefícios para quem aposta em projetos e sistemas com o menor impacto ambiental, hein? Sobre isso eu converso com Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, onde lidera pesquisas e projetos sobre clima e transição verde. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Oi, Kelly. O prazer é todo meu participar e falar com você e com os telespectadores. Daniel, eu citei algumas iniciativas, mas o agronegócio brasileiro, ainda bem, já tem várias iniciativas nesse sentido. E algo que é novo, uma coisa que é nova, em relação ao financiamento, como fazer o dinheiro chegar até essas pessoas que produzem sempre em harmonia com o meio ambiente. Esse é um desafio porque não existe almoço grátis, né? É o principal desafio, Kelly, sobretudo no Brasil. Por que no Brasil? Porque lá fora, e eu faço esse leve paralelo, muitas vezes se entende que a produção no campo e a sustentabilidade estão em conflito. E nós temos que escolher entre uma coisa e outra. Por causa disso, os mecanismos tradicionais do mercado, quando olham para a sustentabilidade, tendem a enxergá-la como uma obstrução. Se houver essa característica que provoque um dano ambiental, não coloca o meu recurso naquela atividade. O Brasil, ao contrário, é um país que, ao longo das últimas décadas, desenvolveu uma matriz de produção que cada vez mais se aprimora, convertendo a sustentabilidade em um eixo de produção e de produtividade. A gente desenvolve práticas e técnicas que fazem com que sejamos capazes de fazer mais com menos e, portanto, de gerar mais renda com menor custo, ao mesmo tempo em que também entregamos um benefício ambiental. Mas aqui a gente volta para a sua pergunta. O grande aspecto central para que essa vibração que a produção brasileira já possui possa avançar é abrir os canais de financiamento para promover essa zona de interseção, para fertilizar essas novas técnicas, essas novas iniciativas que já aparecem em todo o território nacional, para que elas possam avançar cada vez mais. E com isso, que a gente persiga esse objetivo com mais clareza, que o mundo quer produzir mais com cada vez menos impacto ambiental. Pegando esse gancho de ter mais clareza nesses objetivos, isso passa também pela informação ao produtor rural? Sem dúvida, Kelly, porque o financiamento é esse eixo essa alavanca que dá ao produtor as condições para abastecer o seu sistema de produção, para arriscar, para criar e, ao fazer isso, no final da safra, ter o seu retorno, gerando, assim, um bem que vai para o mercado. Agora, à medida em que nós passamos a ter fontes de financiamento mais comprometidas com a sustentabilidade, a gente também passa a exigir do produtor que tenha mais dados, mais informações, mais certificações, para garantir que aquele recurso será, de fato, atrelado a técnicas e produções que geram benefício ambiental sustentável. E atender a essas demandas de financiamento é mais exigente, é mais custoso, pede do produtor uma capacidade de gestão mais sofisticada, e a informação é a chave do sucesso. Saber como acessar esses recursos,
saber como utilizá-los com técnicas sustentáveis, saber gerir a sua produção de uma maneira mais aprimorada é o segredo, não apenas para ter mais rentabilidade, mas para também ter mais acesso a esses instrumentos que começam a se espalhar na economia. Pois é, informação para o produtor rural, para o pecuarista, acesso a créditos. E aqui, como também muita gente acompanha o Record News Rural, que não é do agro, mas que gosta das coisas do campo, eu acho interessante a gente trazer aqui algumas observações, Daniel. Por exemplo, qualquer atividade produtiva, quer seja do campo ou não, ela tem um impacto, né? Um impacto ambiental. Só que existem normas, existem limites, ou seja, o desmatamento, o impacto, ele é, inclusive, previsto em lei. O que a gente tem que fazer, na verdade, é só ver os parâmetros. E a partir do momento que a gente foca em sustentabilidade, existem ganhos e incentivos, com reconhecimento de financiamentos, como a gente estava citando aqui, e até reconhecimento por parte do mercado internacional, que é um valor agregado para a exportação. Com certeza, Kelly. Dentro de casa, sustentabilidade é um mecanismo de gestão que permite a nós usar os recursos de maneira eficiente, mas também neutralizando impactos ambientais negativos. Agora, a gente sabe que toda vez que o ser humano desenvolve alguma atividade econômica, ele interage com a natureza, interage com a terra, interage com as águas, interage com o ar. O simples fato de nós respirarmos provoca uma alteração da maneira como funciona a atmosfera. O grande segredo é que essa interação seja administrada de maneira em que os impactos sejam compensados pelos benefícios. E é por isso mesmo que inúmeros projetos de financiamento verde no Brasil são alimentados pelos chamados fundos de compensação. Uma empresa, por exemplo, vai desenvolver uma área de florestas para a produção de uma fonte que vai ser utilizada na produção de papel, a celulose, por exemplo. Para isso, ela converte uma área plantando florestas. Eventualmente pode ter um impacto ambiental. Aquele impacto deve ser compensado pela empresa no momento em que ela se compromete, no momento que ela obtém o licenciamento. Paga recursos ou desenvolve atividades que, por sua vez, gerarão um impacto ambiental, social, econômico, que compense aquele dano eventualmente causado. Então, dentro de casa, existem mecanismos como fundos de compensação, sem falar em linhas de crédito sustentáveis, que já empurram a economia para neutralizar impactos negativos e para multiplicar impactos positivos da atividade produtiva no campo. Fora do Brasil, e aqui eu termino, já há também uma profusão de linhas de demandas, sobretudo de países consumidores que olham para a sustentabilidade como a alta prioridade e que passam também a estimular aquele comércio com países que têm informações, dados e práticas sustentáveis transparentes, garantindo assim que quem consome o bem saiba que não está causando indiretamente qualquer impacto ao meio ambiente. Você sabe, Daniel, eu sempre digo aqui que eu tenho um orgulho danado de ter nascido no Brasil. Nós temos a maior biodiversidade do mundo, biomas únicos e importantes, e muitas vezes nós, brasileiros, a gente não tem a dimensão do quanto nós fomos pioneiros quando esse assunto foi tocado, ou seja, sustentabilidade. Desde muito tempo, o Brasil ele tem sido referência e muitas vezes se colocando num papel ali de destaque, até para que outros países se inspirem. Olha, Kelly, eu gostei muito desse seu comentário e eu compartilho com a sua posição. Eu tenho um imenso orgulho de ter nascido e viver no Brasil para debater uma agenda que agora é um grande desafio, uma prioridade do planeta, mas que aqui em casa, de certa maneira, até de forma natural, espontânea, o Brasil avançou, domesticou, aprimorou e cada vez mais avança entregando benefícios ambientais ao planeta. Então, a agenda do clima é um desses típicos casos em que o mundo ainda luta para encontrar soluções, quando no Brasil, muitas vezes nós já temos prontas, disponíveis em larga escala, espalhada pelos diversos biomas brasileiros. Poderia citar inúmeros exemplos. O mundo tem um desafio com a energia e tem uma base de produção tipicamente suja. Nós somos um país altamente sustentável,
com matriz de fontes sustentáveis cada vez mais diversas e sofisticadas. O mundo entende que a terra envolve uma escolha, eu produzo alimento, eu produzo uma fonte de combustível. No Brasil não, a gente produz as duas coisas combinadas. O mundo olha para a floresta como área intocada, e nós sabemos que no Brasil os nossos indígenas domesticaram o açaí, a mandioca, há milhares de anos, antes mesmo do país ser descoberto. O mundo discute agora o desafio de enriquecer o solo do carbono. O que nós fizemos na nossa agricultura do Cerrado foi justamente, desde a década de 70, enriquecer o solo de carbono para que essa seja uma área fértil. E agora sabemos, também gerando um benefício ao planeta. Então o Brasil é um verdadeiro celeiro de soluções para que o mundo entenda como é possível e como dentro de casa nós temos soluções para uma produção de alimentos com sustentabilidade. Pois é, e assim, se destacando em muitos eventos. Por exemplo, o Rio 92, a gente pode citar, que foi discutido, várias COPs. Você, inclusive, esteve na COP30 em Belém. Eu gostaria que você trouxesse para a gente um olhar muito particular sobre como que o nosso agro foi visto em Belém e como que a gente levou essa força do campo com as nossas tecnologias para que os outros países pudessem, inclusive, além de se inspirar, realmente reconhecer o que acontece no nosso campo. Bom, Kelly, eu tive a oportunidade de acompanhar a COP em Belém do primeiro ao último dia, de participar em eventos nas diversas áreas da organização e de dialogar e visitar tudo que foi feito por ali. E eu tenho 2 comentários, o primeiro positivo, um segundo de problematização para o futuro. O comentário positivo é que, sem dúvida nenhuma, a grande estrela do evento foi os produtores rurais e o agronegócio brasileiro, que teve uma participação maciça, se organizou na chamada AgriZone, que combinou uma série de eventos com um conjunto de técnicas sustentáveis mobilizadas pela Embrapa em uma área da Embrapa Oriental, onde se era possível visitar, conhecer tudo que a Embrapa produziu ao longo dos anos e tem feito agora para mostrar como nós conseguimos produzir com sustentabilidade em biomas diversos. Em outras palavras, se o debate é sobre o uso da terra, a solução está aqui. Se os dados não te convencem, venha ver com seus próprios olhos. E o mundo viu. E isso foi um grande ponto de sucesso, talvez a maior entrega do governo e do país na COP30. Mas também tem um desafio. Esse sucesso que a ciência e a realidade demonstram para qualquer um que chegar ao Brasil e visitar e ver, ainda não é plenamente reconhecido pelas estruturas que decifram o que é a sustentabilidade no mundo. O financiamento de fora ainda muitas vezes tem ruídos para entender que o que a gente faz em casa é sustentável. O comércio internacional ainda tende a construir barreiras, olhando para a produção brasileira muitas vezes com desconfiança. E essas muralhas precisam ser transpostas. O grande desafio que fica, agora a meu ver, é encaixar os 2 mundos. O sucesso que nós mostramos na realidade com esses parâmetros que organizam a governança climática e o comércio no planeta. Isso fica para a próxima COP, não foi resolvido aqui. Mas quem sabe o sucesso do exemplo seja a ponta de lança de um diálogo futuro. Pois é, existe também a questão do protecionismo, né, por parte de outros países que muitas vezes distorcem de uma forma proposital o que acontece aqui no Brasil. Mediante isso, e até pegando a COP como exemplo, que foi uma grande vitrine, você acredita que o Brasil tem que intensificar muito mais a informação, ou seja, a comunicação? A gente precisa saber trabalhar de forma mais estratégica, começando aqui em casa, porque muitas vezes os próprios brasileiros não conhecem muito bem o que acontece no campo e fica também com uma informação que não é de toda a correta, porque as culturas são muito diversas, né? Existem vários processos produtivos. E então, que salga a visão internacional? Eu concordo plenamente com o seu ponto, Kelly. Eu creio que o grande desafio do Brasil nas próximas 2 décadas é tropicalizar a governança internacional do clima. O que eu quero dizer com isso? O sucesso da agricultura brasileira nos últimos 50 anos está ligado à tropicalização da ciência dentro da fazenda. Nós adaptamos sementes, adaptamos solos, adaptamos regimes de produção que fazem com que, dentro da porteira, o Brasil hoje não tenha nenhum adversário à altura que produza tão bem, com tanta sustentabilidade como fazemos dentro de casa. Agora,
Fora da porteira, a gente ainda está perdendo esse jogo. Porque quando o nosso produto chega lá fora, ou precisa interagir com mecanismos internacionais de financiamento, de regulação, de comércio, ele é continuamente depreciado por um conjunto de regras, ou se quiserem, por uma ciência social e econômica que ainda não reconhece aquilo que nós somos aqui dentro. Então, se nós tropicalizamos, no último meio século, as condições de produção dentro de casa, nós precisamos agora tropicalizar, nas próximas décadas, as condições de financiamento e comércio fora de casa. Fizemos isso com imenso sucesso no passado, mas, de certo modo, isso dependia só de nós. Agora, modificar esses parâmetros globais exigirá do Brasil uma liderança diplomática, uma capacidade estratégica para mobilizar dados, comunicar e negociar com o planeta, que nós ainda precisaremos avançar. Com certeza, estaremos aqui sempre de olho, levando informação de qualidade, contando também com a sua análise. Daniel, muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Até breve. Até. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.